para comprimir o salário dos trabalhadores e aumentar a jornada de trabalho, para manter uma dependência desses trabalhadores e para aumentar a acumulação de capital. E as mulheres nisso tudo, como é que elas ficaram? As mulheres, elas foram as mais afetadas por esse processo, né? Porque esse processo, ele exigiu uma transformação do corpo. O corpo, ele se transformava em máquina, só lembrar do filme do Chaplin, os tempos modernos lá. E o corpo das mulheres, ele se transformou numa máquina de reprodução de força de trabalho. As mulheres, elas foram as que mais sofreram com a perda das terras, porque para elas era muito mais difícil a vagabundagem ou a vida de trabalhadora migrante, já que elas ficavam expostas a todo tipo de violência masculina, por conta também dessa misoginia que não parava de crescer. E a gente também precisa considerar que elas tinham menos possibilidade de deslocamento por conta da maternidade. Com o cercamento dos campos e a vida urbana, essas mulheres, elas passaram a se tornar quase prisioneiras do lar, realizando aquele trabalho reprodutivo que já não tinha mais nenhum valor, porque a economia do dinheiro, ela substitui a economia da subsistência. As mulheres, elas ainda foram excluídas da maior parte dos trabalhos assalariados, e quando elas conseguiam se inserir, geralmente elas ganhavam uma miséria em relação aos homens, e isso acabou impondo uma dependência das mulheres em relação aos homens. O Estado, ele não deu às mulheres o direito de retomada do controle da reprodução, como, aliás, não deu até hoje, a gente sabe. E como consequência, essas mulheres, elas continuam sendo forçadas a procriar contra a própria vontade, alienadas dos próprios corpos, alienadas do trabalho, alienadas dos filhos, uma alienação que é mais intensa do que aquela que se produzia nos trabalhadores homens. O casamento, ele passou a ser visto como vocação da mulher, porque se entendia que a mulher não tinha condições de suprir as próprias necessidades. Com o aumento da misoginia que vinha daquele processo de construções religiosas em cima da mulher, a prostituição, ela foi criminalizada, a ponto das prostitutas de rua receber castigos físicos, mutilações, e mesmo as mulheres que não se prostituíam, elas passaram a ser vistas como um bem comum. E de que forma e por qual razão essas mulheres, elas são inseridas no capitalismo industrial? Bom, isso o Marx, ele vai nos explicar lá no Capital, quando ele fala sobre a maquinaria e a indústria moderna, e ele diz que não precisando mais da força física, muscular, por conta dessa maquinaria, o capitalista, ele vai começar a empregar mulheres e crianças. Mas sob que condições? Sob condição de explorar ao máximo a força de trabalho dessas pessoas. E a família nisso tudo? Não podendo abolir completamente as funções da família, como cuidado com as crianças, a amamentação, a partir do momento em que essas mulheres, elas são confiscadas pela indústria, elas precisam arrumar quem substitua elas nisso. Assim, o gasto com a família, ela vai aumentar, elas vão gastar também produzindo coisas que antes elas comprando coisas que antes elas mesmas produziam, e aí o patriarcado, ele é fortalecido. E o Marx, ele chega a dizer que se antes o trabalhador homem, ele vendia a sua força de trabalho para o capitalista, agora ele vende também a mulher e os filhos, se tornando quase um traficante de escravos. Com as mães fora de casa, a gente tem ainda outro tipo de problema, né? Porque essas crianças, elas ficavam abandonadas, então a mortalidade infantil, ela aumentou muito, as mulheres, elas se tornavam estranhas aos filhos, então muitas deixavam essas crianças morrer, até envenenavam essas crianças, porque a situação de miséria e de saúde mental dessas mulheres era absurdo. E no Capital, o Marx, ele salienta, inclusive, que a taxa de mortalidade infantil, ela diminuía justamente nos distritos onde o emprego de mulheres na indústria era menor. Lógico, né? Porque elas podiam cuidar dos filhos. Bom, gente, essa é a situação em que as mulheres foram inseridas nesse sistema. É claro que de lá para cá, essas relações de trabalho, elas se complexificaram. Mas eu entendo que compreender essa história, esse processo de regulação dos corpos e dos comportamentos das mulheres ao longo do tempo, é fundamental para que a gente possa pensar como essa exploração se perpetuou até hoje. Obviamente, levando em conta o recorte de raça, que aí seria uma fala à parte, porque teria que falar de colonização, de escravidão, enfim, de temas que estão bem densos. Por isso também eu indico a leitura da Simone de Beauvoir, porque ela traduziu com uma clareza incrível as maneiras pelas quais a condição de subalternidade das mulheres se perpetuou no nosso tempo. Então, quando ela vai nos dizer
mesmo que a condição da mulher tenha feito progressos hoje, mais progressos do que a gente viu até aqui, a mulher ela continua aleijada, e é esse o termo que ela usa, né? Porque esses direitos que foram concedidos a essas mulheres, eles só foram concedidos de forma abstrata, porque na prática, toda a tradição e os costumes que são o patriarcado não deixam que esses direitos tomem a forma concreta. Os homens, eles continuam ocupando os cargos mais importantes, eles continuam se beneficiando dos salários mais altos, eles continuam tendo maiores chances no mercado de trabalho em relação às mulheres. Então, quando a Simone ela fala que o mais medíocre dos homens acredita ser um semideus diante de uma mulher, ela está falando para a gente de machismo. Ela está falando de uma estrutura patriarcal que é mantida e é reforçada no capitalismo. O mesmo acontece quando ela diz que o mais inquieto, o homem mais inquieto da sua virilidade é aquele que vai ser mais agressivo e mais arrogante com uma mulher. Porque, no fim das contas, essa opressão ela recai sobre os dois gêneros, ainda que de forma diferente. Então, se vocês prestarem atenção nas pessoas que reproduzem comportamentos misóginos, vocês vão perceber que é muito comum ouvir as feministas, elas são desleixadas, são feias, elas não cuidam da aparência. Ao mesmo tempo, quando essas mulheres elas adotam um visual que incorre em alguns padrões de feminilidade, esses mesmos misóginos, eles vão dizer: se vocês querem ser iguais a nós, então vocês precisam parar de se preocupar com cabelo, com maquiagem, com unha. Esse comportamento ele é muito comum. E ele é, inclusive, comum na esquerda. E a gente precisa combater isso. Porque, como vocês podem perceber, pouco importa a maneira como a mulher se apresenta. O que importa aqui é a censura ao conteúdo que ela carrega. E esses mecanismos de opressão, eles recaem sobre a mulher. E recaem sobre o corpo dela, sobre a fala, sobre os comportamentos. Hoje a gente tem uma série de grupos que se apropriam de certas questões caras para o movimento feminista para promover uma falsa ideia de emancipação das mulheres dentro do capitalismo, falando de inserção da mulher no mercado de trabalho, de empoderamento, como sinônimo de emancipação. E aí eu preciso dizer, né, a gente não pode se iludir. O trabalho dentro do capitalismo, ele não emancipa ninguém. Essa emancipação, ela só vai existir numa sociedade socialista. O trabalho disposto da forma como ele está aí é mais um instrumento de exploração. É claro que a mulher ela só tem alguma independência econômica hoje se ela estiver inserida na classe trabalhadora economicamente explorada. Mas isso não significa emancipação. Tem várias falsas simetrias que surgem por aí que a gente precisa combater. Primeiro, não existe libertação feminina individual. Isso é uma falácia. Segundo, não existe esse negócio de acreditar na representatividade como emancipação. Representatividade é muito importante, mas não significa emancipação. E eu explico por quê. Porque quando uma das nossas ascende nesse sistema, ou seja, para dar um exemplo mais claro, quando uma mulher negra e periférica, por exemplo, ela sobe nessa pirâmide, primeiro, ela sobe sozinha. Segundo, ela sobe sob a condição de que todo esse sistema de opressão que recai sobre as outras se mantenha. Essa pirâmide, ela não é quebrada. E ela ainda se fortalece na falácia meritocrática. E com esse discurso, muitas mulheres passam a acreditar que elas vão se emancipar dessa forma. O que nós sabemos que não é verdade, porque o que acontece é só uma transferência da dependência. A mulher que dependia do marido, agora depende do capitalismo. Só com a superação do capitalismo é que a gente vai conseguir quebrar essa pirâmide, construir as bases para a nossa emancipação, as bases para novas relações humanas, novas relações de produção. Nós vivemos, sem dúvidas, um período de conflito. Por quê? Porque os homens eles carregam toda aquela bagagem dessa tradição patriarcal e da própria cultura burguesa que está aí, enquanto a mulher, em razão das condições materiais de vida dela, ela já se deu conta que é preciso que as coisas mudem, porque esse fardo ele está pesado demais para nós. Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho ela é importante? Claro que é. Mas a nossa luta é para que essa inserção ela se dê dentro de uma sociedade onde o nosso trabalho não seja visto como apêndice do trabalho masculino. E nesse ponto eu faço uma ressalva, porque nós não lutamos por igualdade diante dos homens dentro do capitalismo. Nós lutamos pelo fim da exploração capitalista e pelo fim da opressão patriarcal. A gente não quer engrossar as fileiras de exércitos por aí, em guerras imperialistas, como fazem os homens, por exemplo. Isso seria a própria sabotagem da consciência.
As mulheres, elas não são biologicamente iguais aos homens, a mulher carrega toda a questão da maternidade, ela precisa ter condições físicas e emocionais para desempenhar essa tarefa, e essas condições são diferentes daquelas que precisam os homens. Essa emancipação ela é importante para todos, para homens e para mulheres, porque ela diz respeito à totalidade das formas de opressão, e aí eu incluo os recortes de raça, de gênero, para além da questão de classe, de homem e de mulher, e a gente vai conseguir derrubar essa estrutura só coletivamente. Eu já estou me encaminhando para a fase final, já estou encerrando. Nós, gente, a gente que é feminista marxista, que é feminista classista, a gente tem o dever de pensar na totalidade, isso é a base do marxismo. E pensar na totalidade é abraçar as pautas das trabalhadoras pobres urbanas, das trabalhadoras do campo, das mulheres migrantes, das refugiadas, dos povos indígenas, das mulheres negras periféricas, da população LGBTQI+, de todos esses recortes, porque isso é pensar a totalidade. E a luta ela tem que ser coletiva, porque só assim a gente vai conseguir derrubar essa estrutura. Agora, uma coisa é certa, não tem como pensar a totalidade sem se perceber enquanto classe, e sem fortalecer o objetivo comum dessa classe a qual nós pertencemos, que é a classe que produz riqueza e que é explorada. E qual é esse objetivo comum? É a derrubada do capitalismo, não tem outra saída. Então, com isso eu encerro a minha fala, agradeço a possibilidade de poder falar sobre esse assunto, que eu acho super importante, e passo aí a palavra para as outras camaradas. Obrigada. Obrigada, camarada. Eu gostaria de saber se a fala da Isadora e da Luana são em conjunto, ou quem vai falar primeiro. Eu não sei, eu e a Lu, a gente não sabia mais ou menos como ia funcionar, e eu não sei se a Lu prefere fazer em conjunto, eu falo primeiro e depois ela fala. Eu acho que você pode ir falando, Isa, e aí conforme eu tiver alguma coisa para acrescentar, eu finalizo, senão eu aguardo, pode ser assim? Tá? Qualquer coisa pode me interromper também. Tá bom. Vou ligar Então, a câmera. Eu vou dar 1 hora corrida, então, para vocês duas. Só apresentando, a Isadora é estudante de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e faz parte do coletivo feminista classista Ana Montenegro, de Florianópolis. E a Luana é psicóloga e também faz parte do coletivo feminista classista Ana Montenegro, de Florianópolis. Pode começar. Tá bom. Boa noite, camaradas. Obrigada pela oportunidade, né, de falar nesse espaço a respeito do feminismo classista. Queria agradecer à professora, né, por ter feito esse apanhado histórico bem interessante, que nos mostra uma coisa que, às vezes, no senso comum é dita, né, que as mulheres, elas foram inseridas digamos assim, no trabalho após a Revolução Industrial. Isso é falso, porque se a gente observa as sociedades, as organizações anteriores, as mulheres sempre trabalharam, por mais que, por muitas vezes, não tivesse seu trabalho reconhecido, né, sempre fosse desvalorizado secundário. Então, pensar que as mulheres sempre trabalharam nos faz pensar na centralidade do trabalho para conseguir fazer análise da sociedade, né? Análise não só da sociedade, mas conseguir compreender a própria condição de vida das mulheres atualmente. Então, o feminismo classista ele tem como centralidade o trabalho, porque a vida se organiza em torno do trabalho. Então, a gente percebe aí agora, né, cada vez mais com uma retirada de direitos, afrouxo das leis trabalhistas, enfim, a gente percebe como as mulheres são as mais afetadas nessas situações de exploração mesmo, porque elas sempre ocupam os trabalhos mais informais, sobretudo as mulheres negras, né, são os trabalhos mais precarizados, os salários mais baixos. Então, a gente tem como perspectiva pensar na condição de vida dessas mulheres, fazer a análise, né, utilizando o materialismo histórico dialético como teoria que mais nos aproxima para compreender a realidade material, a história e as contradições do movimento da realidade e, portanto, pensar numa consequência, né? Qual seria a consequência da nossa luta feminista classista, lógico, com um horizonte socialista, mas o que a gente tem agora de imediato? O que a gente tem
para, digamos assim, atuar de forma prática e política, justamente também pensar, fazer o resgate que a professora fez sobre as conquistas da Revolução Russa e das mulheres das feministas soviéticas, justamente o que elas pautavam, né? Elas pautavam muito, 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 muito a coletivização do trabalho doméstico, que é algo que o feminismo classista pensa muito, porque as mulheres, elas exercem tripla jornada, né? Elas têm o trabalho, seria um trabalho formal, né? O trabalho da reprodução social, onde as mulheres, elas têm os filhos, elas cuidam das crianças, a educação, né, familiar, e o trabalho doméstico. Então, as mulheres carregam esse fardo, e isso impede o próprio desenvolvimento das mulheres no sentido de avançar para a vida pública e política, né? Elas são extremamente sobrecarregadas, e a extração de, digamos assim, a exploração, ela é muito mais elevada, e o fardo que cai sobre os ombros das mulheres é muito pesado. Então, para pensar na atuação prática e política, como eu falei, pegar esses exemplos soviéticos que a professora citou, né, as grandes conquistas e avanços que aconteceram na União Soviética, por mais que ainda com todas com suas contradições próprias da época, ainda assim foram experiências importantíssimas para a gente pensar que luta a gente quer pautar, né? Então, a coletivação do trabalho doméstico, seriam restaurantes comunitários, lavanderias comunitárias, as creches, enfim. Então, o feminismo classista, a gente pensa como libertar as mulheres dessa tripla jornada de trabalho, né, que elas exercem. Então, eu não sei se eu vou falar meia hora, eu acredito que não, porque eu acho que também, talvez, se a gente deixar mais tempo para as perguntas, pode ser que consiga sanar melhor, assim, as dúvidas e as demandas de vocês. Talvez, não sei, tenha um pouco de medo de falar algo que vocês já saibam, então eu esteja só me repetindo e não esteja, tipo, avançando no debate. Mas, para continuar agora, agora eu vou falar mais sobre uma questão teórica, assim, porque dentro da esquerda, às vezes existe uma certa resistência, às vezes por parte dos homens, a respeito do feminismo. Então, às vezes é dito assim, porque discutir feminismo, ou questão LGBT, as opressões, pode ser que isso nos divida a classe trabalhadora, criar espaços que discutem essas particularidades, né, entre aspas. Mas isso é totalmente equivocado, como a professora até citou, né? Porque para a gente conseguir compreender a classe trabalhadora e, a partir daí, pensar na transformação, na superação do capitalismo, da propriedade privada, a gente precisa compreender que a classe trabalhadora não é homogênea. A classe trabalhadora é heterogênea. A classe trabalhadora não tem um sexo, não tem uma raça, não tem uma etnia. A classe trabalhadora ela é diversa. E para a gente conseguir compreender a totalidade, a gente precisa compreender as particularidades. E compreender as particularidades é importantíssimo, porque se a gente começa a entender o porquê que as mulheres negras elas são mais exploradas, quais são os tipos de violência que essas mulheres estão mais expostas, né, a gente consegue desvendar os mecanismos de opressão e exploração do nosso inimigo, que é o capital. Então, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Mírila Cisne, ela é autora do Serviço Social, e ela fala muito a respeito disso, de como compreender essas particularidades não divide a classe, mas ela nos une enquanto mulheres, porque a gente começa a perceber que a nossa identidade, por mais que tenhamos, né, várias diferenças, a nossa identidade é a identidade de classe. Então, por isso que o feminismo classista, ele se afasta bastante e contraria e rejeita como posso explicar, não vou chamar de vertentes, né, mas, digamos, as linhas teóricas feministas têm uma perspectiva só culturalista, uma perspectiva de superação da opressão no âmbito cultural, no âmbito social. Porque quando a gente vai pensar a classe trabalhadora, a gente vai pensar o trabalho, a gente vai pensar na contradição entre capital e trabalho. Então, a gente vai começar a questionar as relações econômicas, a gente vai questionar como funciona o próprio capital, e a gente começa a perceber, né, dentro
do estudo teórico do marxismo, de que as relações culturais, elas não são descoladas da economia e do capital. As relações culturais, muitas vezes, elas são produto, também, claro, modificam o próprio capitalismo, mas são produto do capitalismo. Então, é uma relação dialética onde a cultura ela vai se modificando de acordo com a história, ela vai andando. Só que não basta discutir as opressões no âmbito cultural, não basta reduzir, né, a opressão que as mulheres sofrem nesse âmbito, porque a estrutura ela é feita pelo próprio capitalismo. Então, o capitalismo se utiliza muitas vezes do preconceito, enfim, para justamente marginalizar uma parte da população para conseguir mão de obra mais barata. Então, o que a gente percebe é cada vez mais, né, no fenômeno recente, assim, do Brasil, um retrocesso gigante no âmbito, enfim, de direitos sociais, como a gente teve a reforma da Previdência, reforma trabalhista, e o que isso nos coloca, quando a gente vai tentar enxergar para o futuro, o que a gente vai ver no futuro? Enfim, como teto de gastos também, no futuro a gente vai ver uma grande massa, majoritariamente de mulheres, pobres, sem acesso a direitos, com jornada de trabalho assim, exaustiva, e qual que é digamos assim, o objetivo disso? É a extração de mais-valia, de mais lucro, né? Mais lucro para a burguesia e para os capitalistas. Então, esse é um processo que está acontecendo agora no Brasil, né? Fortemente com o liberalismo, que nos mostra de como não há espaço para a gente pensar numa superação ou numa igualdade de gênero dentro do capitalismo, porque o capitalismo ele é um sistema que é baseado na divisão de classes sociais, ele é baseado na exploração de uma classe pela outra. Então, por isso que a gente tem que analisar as coisas, pensar, interpretar o mundo, mas pensar em transformar principalmente, né? Porque, como a professora citou, né, quando uma das nossas sobe, infelizmente, isso não quebra com a estrutura, que é uma estrutura de exploração, né? Então, às vezes, existem questionamentos, por exemplo, como que a gente, o feminismo classista, como que ele enxerga as mulheres burguesas? E, bom, no caso, assim, existem várias discussões das feministas soviéticas a respeito de como se daria essa relação entre as feministas, né, da classe trabalhadora e as burguesas. Porque dentro do movimento sufragista e outros movimentos assim, feministas que tiveram sua importância historicamente, mas o que a gente percebe é que as mulheres burguesas, quando elas lutam pelos seus direitos e, enfim, engrossam as lutas feministas, como a gente percebe assim, uma ascensão do feminismo recentemente, elas têm uma perspectiva e um interesse de classe diferente das mulheres trabalhadoras. O que as mulheres burguesas desejam é estar em pé de igualdade com os homens da sua própria classe. E isso já nos afasta muito do objetivo das mulheres burguesas. Então, as mulheres elas não estão isentas de sofrer violência machista dos seus companheiros, seus maridos, seus pais, enfim, não estão isentas de estarem expostas à violência. Mas as mulheres têm muito mais condições materiais para conseguir se proteger e lidar com esse tipo de coisa, porque o que a gente percebe é quantas mulheres sofrem violência e não têm acesso à proteção jurídica, não têm acesso à assistência social. Já as mulheres burguesas, ainda que com todas as suas debilidades, elas ainda assim pertencem a uma classe que lhe dá muito mais condições materiais, muito mais recursos para conseguir se proteger. Então, aí que a gente vê uma diferenciação, né, nesse exemplo, digamos, de violência. Então, eu quero acrescentar uma coisa. Pode falar. É que nós, feministas classistas, a gente compreende que a sociedade, então, é cindida em classes, né? Uma classe exploradora e uma explorada. E o que a gente compreende é que se nós não partirmos de uma perspectiva
da classe trabalhadora, nós estaremos reforçando a classe burguesa, né? Então, se a gente... esse feminismo, que é o feminismo liberal, a perspectiva que tem, e que o que une as mulheres é o fato de elas serem mulheres, a gente entende que o que as separa é o fato de elas serem de classes distintas, né? E nós, feministas classistas, a gente assume que nós precisamos estar ao lado da classe trabalhadora. Então, vai ser com a classe trabalhadora e para a classe trabalhadora que o feminismo classista vai dedicar os seus esforços, né? Só queria acrescentar isso. Sim, e a partir disso, a gente pode pensar que a libertação, inclusive, das mulheres burguesas frente ao machismo, só vai vir de uma emancipação das mulheres trabalhadoras, porque daí essa emancipação, digamos assim, pensando num processo revolucionário de horizonte socialista, que, lógico, não é que fizemos a revolução, conseguimos tudo, mas só num processo de ruptura da ordem social, que é uma ordem capitalista, racista e machista, aí que a gente pode pensar numa sociedade nova, pensar num mundo novo, pensar em novas relações sociais livres de todas as opressões que a gente tanto analisa e tanto tenta enfrentar hoje em dia. Então, o feminismo classista, ele tem essa perspectiva de classe, né, se utilizando o materialismo histórico dialético para análise da realidade, análise da condição de vida das mulheres trabalhadoras. E só um momento para eu ler aqui a minha cola. Eu acho que eu falei tudo que talvez eu gostaria de acrescentar, não sei se a Lu quer iniciar agora. Muito boas suas contribuições, Isa. Acho que você pode também continuar contribuindo se você achar interessante. Quero agradecer também por estar aqui compondo esse espaço. Muito boas as contribuições da camarada Maitê também. Pensar historicamente é realmente muito importante para a gente que é materialista histórica, né? Bom, eu acho que a gente poderia... eu acho que a gente poderia começar com perguntas, porque eu estava tentando pensar no espaço e, geralmente, eu consigo falar e contribuir a partir de perguntas mesmo, né? Então, eu conversei com a Isa que a gente iria fazer um pouco como a gente faz quando a gente faz apresentações, assim, do coletivo, porque, como a Isa falou, às vezes a gente se repete em coisas que vocês já sabem, né? Então, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Uhum. Camarada, tu quer ligar tua câmera? Tá ligada. Tá, eu não consigo ver. Tá, então a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a Maria Paula fez uma pergunta e aí eu abro para as três responderem. Na opinião de vocês, como podemos construir um ideal feminista no dia a dia, com a família e amigos, de uma perspectiva afetiva nos sentidos de ações simbólicas? Não sei quem vai começar falando. Eu Quer posso começar? dar uma palavrinha, ou se vocês querem. Mas se tu quiser começar, a gente faz pela ordem, talvez? Eu tenho só uma coisinha, assim, para falar que eu acho bem importante em relação a essa questão particular que ela botou, mas que não é tão particular assim, né? De começar a gente mesmo a tentar mudar no micro alguma coisa na sua sociedade. E eu acho que tem uma questão muito importante aí, que é o trabalho doméstico, né? Então, eu acho que as relações, as mulheres, e como elas são a classe que é atingida por esse tipo de exploração, cabe a elas também o papel de movimentar isso aí e de agir no sentido de alterar essa situação. Então, as relações, elas precisam ser pautadas na camaradagem, né? Naquilo que a camarada Kollontai chamava de amor-camaradagem. E um amor-camaradagem, ele pressupõe divisão de tarefas domésticas, divisão de cuidado com os filhos. Essas tarefas, elas não podem recair todas sobre a mulher. Então, acho que as relações, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior de pautar as nossas relações em cima disso, em cima de divisão igualitária de tarefas, porque como é que a gente vai exigir de uma mulher que ela seja militante se ela não tem tempo para isso? Se ela está ocupada com todas as tarefas da família, com todas as tarefas da casa, com toda a carga mental que
que a gente sabe que pressupõe a manutenção de uma casa e que também a carga mental fica sob a responsabilidade da mulher. Então, é muito importante que essas relações elas já sejam iniciadas com esse tipo de discussão, né? Com a questão da divisão das tarefas, porque é fundamental que a gente consiga enxergar já novas relações com os parceiros ou com as parceiras de divisão, de camaradagem. Inclusive, as pessoas às vezes acham que isso é um tema um pouco menor, e não é. Para vocês terem uma ideia, nas eleições que a gente fez na França para o Parlamento Europeu, na campanha que a gente fez, a divisão do trabalho doméstico no âmbito privado, ela estava no programa do Partido Comunista Francês para as eleições do Parlamento Europeu. Ou seja, isso estava no programa do partido, era a pauta da campanha eleitoral. De tão importante que é entender que as mulheres precisam deixar de ser sobrecarregadas com esse tipo de tarefa para integrar a sociedade nas outras instâncias, para participar ativamente, para participar da política, para se desenvolver enquanto ser humano. Né, para ter algum tipo eu não diria emancipação, mas algum tipo de autonomia dentro dessa sociedade. Bom, vou começar agora a resposta. Estou muito de acordo com o que a Maite falou, né? Que o trabalho doméstico, até o Lenin dizia, o trabalho doméstico embrutece a mulher, porque impede ela de participar da vida política, da vida pública. Então, aliviar a mulher das tarefas domésticas seria importantíssimo para que a gente possa, de fato, conseguir organizar melhor as mulheres da classe trabalhadora, que elas participem dos sindicatos, que elas participem, né, das lutas sociais. Mas eu acho que essa é uma pergunta que é bem difícil. Até o Che Guevara falava que a revolução ela começa pela família, mas o ambiente às vezes mais difícil, que a gente encontra mais resistência, às vezes, principalmente familiares mais velhos. Mas, assim, tudo passa também pelo diálogo, um trabalho de base, no sentido didático mesmo, da gente compreender as limitações das pessoas, compreender que as pessoas, elas, enfim, carregam uma série de construção social mesmo, principalmente os mais idosos da família, enfim, mas que a gente não pode jamais deixar de perceber as contradições no próprio seio familiar, que é ali que a gente enxerga como, né, a família dessa ideologia burguesa, assim, como essa família, ela serve a um propósito, né, configura toda uma relação social e mantém toda uma ordem social capitalista e burguesa. Então, começar pela família, você identificar, conversar com os irmãos, com a mãe, com o pai, é importantíssimo para fazer esse exercício de tentar modificar, e eu vejo várias famílias que hoje em dia mudaram totalmente a maneira como se relacionavam, a maneira de dividir as tarefas, e é sempre bom pensar nisso, porque é ali que começa mesmo, e às vezes é mais difícil ainda tentar convencer uma pessoa que tem um vínculo familiar, afetivo, mas é um trabalho muito interessante de ser feito, que é indispensável, essa discussão, completamente indispensável. Sim, eu gostaria de acrescentar também que tenho total acordo com o que vocês falaram e que realmente é muito mais difícil conversar com a família. Percebo isso em diversas camaradas, a gente conversa, às vezes troca sobre isso, sobre a dificuldade que é falar com a nossa família. E às vezes, começando fazendo o trabalho de base em outros lugares, a gente ir aos poucos aprendendo que é preciso ter uma paciência também, de entender que não vai ser brigando, não vai ser jogando coisa na cara, que a gente vai conseguir construir um diálogo, né? A partir disso, a gente começa também a amadurecer dentro da nossa família outras formas de falar. E uma coisa que eu costumo fazer com as minhas camaradas também é que eu converso às vezes com a mãe das minhas camaradas, porque elas não conseguem falar. Então, às vezes, a gente faz reuniões na casa da camarada e aí já aproveita, conversa com a mãe, explica o que a gente está fazendo lá. Então, também é uma forma de a gente, enquanto militantes, né, conseguir falar com as famílias das nossas camaradas também, porque às vezes é muito difícil mesmo, né? A gente já tem outras coisas que envolvem o seio familiar, né? Nossa contribuição. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou fazer a sequência de perguntas. Eu só queria responder a Maria, que ela perguntou indicação de leituras. Eu vou colocar a bibliografia que a professora Maite passou pra gente, e aí se alguma menina,
se alguma das meninas também quiser contribuir com mais biografias de introdução ao feminismo classista, pode fazer. O Calife perguntou como o feminismo classista faz ponte com a luta anticolonial das mulheres indígenas, e a Cecília perguntou se existe comunismo não atrelado ao feminismo por parte de mulheres, se sim, como se desenvolve. E aí eu vou abrir para vocês responderem. Eu acho que eu me perdi um pouco na primeira pergunta sobre a questão colonial. Eu estou tentando achar a pergunta, mas eu não encontrei. Ele pergunta como o feminismo classista faz ponte com a luta anticolonial das mulheres indígenas. Das mulheres indígenas. Nossa, essa questão daí. Tem várias coisas que se interrelacionam, né? Tem uma conexão entre as coisas. E acho que no marxismo, se a gente pensar direitinho, a gente vai começar a ver que uma coisa ela está conectada à outra. Junto com essa questão também tinha uma outra, se existe comunismo, se existe construção de uma sociedade comunista sem a questão do feminismo, sem o feminismo estar dentro dessa construção, se eu bem entendi. É isso? Oi, Calife, você pode responder se a professora compreendeu a pergunta? É isso, é a questão de se o comunismo pode existir sem um movimento feminista. É isso? É essa a pergunta? A pergunta é se existe comunismo não atrelado ao feminismo por parte das mulheres. Eu acredito que se alguma mulher ela adere ao comunismo, mas não ao feminismo. Eu acho praticamente impossível, né? Porque, vejam bem, percebam, a gente tem dois sistemas de opressão e de exploração. A gente tem o sistema capitalista e a gente tem o sistema patriarcal. A mulher ela tá submetida a esses dois sistemas. Com a Revolução Socialista, com a construção do comunismo, que vem depois, a gente teria a derrubada do capitalismo, mas a gente não teria a derrubada do patriarcado. Então, essa mulher, de alguma forma, ela vai guardar alguma coisa dessa condição de subalternidade, se esse patriarcado não for derrubado também. Então, não... E aí, foi o que eu disse na minha fala em relação à União Soviética, né? A experiência soviética é um bom exemplo para a gente tomar isso em conta. Se a revolução fosse suficiente para acabar com a opressão sobre a mulher, sobre as mulheres, então o trabalho das russas, das camaradas soviéticas, ele seria desnecessário, porque afinal de contas foi feita a revolução. Né? Não funciona assim. É que um sistema ele não depende do outro, embora eles se fortaleçam juntos. Né? Embora o capitalismo se fortaleça no patriarcado, o patriarcado se fortaleça no capitalismo, eles são dissociados. Então é preciso um combate em paralelo, um combate às duas coisas, né? Um combate ao patriarcado, que é essa carga de tradições, de cultura burguesa, e um combate ao sistema capitalista. Precisa que as duas coisas andem juntas. Inclusive, é bem possível que o capitalismo, a gente consiga derrubar o capitalismo, mas o patriarcado subsista. Então, é extremamente necessário que a gente crie mecanismos de luta das mulheres, né? E aí essa luta precisa ser protagonizada por essas mulheres, porque são elas que sofrem esse tipo de exploração. Então, são elas, a classe revolucionária, que vai promover a derrubada desse sistema de opressão que é o patriarcado. Bom, eu acho que para responder as perguntas juntas, né? Ou, enfim, vou começar pela pergunta sobre a luta anticolonial.
Bom, o marxismo, ele tem enfim, vários autores marxistas, também feministas marxistas, como a Rosa Luxemburgo, tiveram vários estudos sobre o imperialismo. Então, essa seria uma ponte do feminismo classista com uma luta anticolonial, porque quando a gente pensa em imperialismo, a gente pensa que o imperialismo ele é uma reprodução ampliada do capital, ele é uma forma onde o capitalismo, enfim, dado várias condições, digamos, uma delas, por exemplo, seria onde o mercado interno de um país ele já está saturado, então, para conseguir se apropriar e conquistar outros mercados, criar novas relações para visar, enfim, extração de mais valia, mais lucro, ou até desenvolver as forças produtivas, o imperialismo ele é uma das facetas do capitalismo para se expandir. Então, essa é uma das causas, né, que, enfim, afetou os povos indígenas, continua afetando até hoje. A gente percebe, por exemplo, empresas como a Nestlé, que na medida onde já saturou os países centrais, já saturou nos seus próprios, né, enfim, já consegue explorar os seus trabalhadores dos seus países, ela começa a se expandir. Então, não é à toa que a gente vê hoje em dia em comunidades afastadíssimas no Brasil, onde não existem supermercados, porque as pessoas vivem basicamente subsistência, existem vendedoras, como se fossem vendedoras da Avon, com carrinhos vendendo produtos da Nestlé. Isso se mostra como, digamos, até uma questão de modificação da cultura alimentar daquele povo, daquela população naquela região, é também mais uma forma de explorar aquela mulher, porque aquela mulher não existe carteira assinada, enfim, não existe nada. Ela é, digamos, uma autônoma, mas é uma trabalhadora informal, que está indo vender, enfim, alimentos de péssima qualidade, por baixíssimo preço, para famílias, enfim, famílias de comunidades ribeirinhas e etc. Então, ali a gente percebe uma relação imperialista, enfim, de uma empresa multinacional, enfim, modificando as relações de trabalho e modificando as relações culturais naquela região. Então, eu acredito que o feminismo classista e o marxismo faz ponte e enfim, historicamente, né, enfim, várias lutas, a gente percebe várias lutas com um aporte teórico marxista, horizonte revolucionário aconteceram em países africanos. Então, o marxismo sempre se colocou, né, enfim, todos, até onde eu li, assim, meus estudos em relação à teoria marxista, os autores sempre se colocaram de uma maneira anticolonial e anti-imperialista. Todos os autores feministas marxistas, enfim, a Rosa Luxemburgo tem bastante estudo sobre o imperialismo. Sobre essa pergunta é isso que eu tenho para falar. E sobre a questão do comunismo e das mulheres, eu estou de acordo com o que a professora disse, né? Mas eu acho que, às vezes, talvez, em alguns setores socialistas, meio que... Eu não sei, às vezes, até onde... quais são as razões pelas quais isso acontece hoje em dia, mas eu vejo alguns setores, enfim, de comunistas mais antigos, pessoas mais velhas, que evitam discutir as particularidades por razões, às vezes, mais porque não acompanharam as discussões, não se atualizaram, talvez, né? Mas, pensando numa perspectiva de... se a gente for pensar num socialismo efetivamente democrático, numa revolução socialista, pensar, né, como queremos atingir o comunismo, não existe possibilidade alguma de existir comunismo sem uma emancipação feminina. Isso, né? Porque se existir comunismo sem uma emancipação feminina, sem uma democracia real, não é comunismo. Tem para falar isso, dessas perguntas. Exatamente, estou de acordo com a fala e queria falar justamente isso, né, que a luta das mulheres está absolutamente atrelada à transformação social e não é possível a gente realmente transformar a sociedade sem que as mulheres lutem pela sua emancipação, né. Então, só vai existir um comunismo mesmo se as mulheres se emanciparem. Então, é isso mesmo. Eu posso falar sua pergunta? Eu queria só dar uma palavrinha sobre a questão colonial, que acabou que eu falei do comunismo e esqueci da questão colonial. Eu queria dizer, gente, que, bom, tem toda a questão indígena, que é particular, envolvida na questão, mas
a prática colonial, ela criou nessas populações que foram subjugadas um sentimento de inferioridade que não existia, né? Tanto em África quanto aqui no Brasil, com os povos indígenas, isso não existia, isso foi criado, né? E foi criado por uma sociedade europeia branca e elitizada. A gente tem que dizer isso. Então, o próprio Fanon, o Frantz Fanon, ele fala disso, né? Que foi criado esse sentimento de inferioridade nesses povos colonizados, e esse sentimento de inferioridade ele não se deu só materialmente, ele se deu culturalmente. E aí eu trago para os dias de hoje, para a gente pensar um pouquinho um ponto assim bem palpável da nossa vida. Por exemplo, a questão do lazer. A gente, no Brasil, qual é o lazer que a gente tem? A gente não tem muito espaço público para lazer, né? A gente não tem muitos parques. Na Europa tem parques lindos, abertos, gratuitos. A gente não tem esses espaços, né? A gente tem espaços privados, a gente tem shopping e unidades de consumo. Porque shopping, ao fim e ao cabo, é unidade de consumo. E as pessoas, às vezes, vão fazer o único momento de lazer que elas têm depois de toda a semana de trabalho, elas vão fazer o lazer no shopping. E o shopping, ele também é uma construção desse colonialismo cultural, né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, a França, a Alemanha, as pessoas não esperam o final de semana para ir para o shopping. Não é esse o objetivo das pessoas. Porque existem nessas sociedades uma série de outras unidades de lazer. As pessoas podem ir para um museu, as pessoas podem ir para uma exposição, as pessoas podem ir para um parque gratuito. Existe acessibilidade de outros tipos de lazer. Para nós que fomos colonizados, não existe, né? Porque o que foi implantado aqui foram unidades de consumo traduzidas falsamente em espaços de lazer, que é mais um sustentáculo. A gente continua ainda sustentando esses colonizadores, né? Porque eles mesmos não usufruem dessas criações. Eles mesmos não estão lá consumindo em shopping todo final de semana. A gente está. Porque para a gente é negado aqueles espaços de sociabilidade. Para eles, não. E eles escoam a produção deles dentro dos shoppings que nós consumimos. Que nós vamos lá, entramos e consumimos. Então, esse colonialismo, ele está presente nessas coisas básicas, assim. Sobre a questão indígena, a gente tem que muito pensar nessa usurpação que foi feita das terras, e agora na questão do marco histórico, que é um absurdo, né? De querer dizer que só os povos estivessem estabelecidos naqueles territórios em 88 têm direito àquelas terras. Isso é uma coisa que é descabida, porque esses povos eles foram violados, eles foram mortos, enfim, o que se produziu com os povos indígenas no Brasil e que continua se fazendo com esses povos é algo inadmissível, né? E que vem de toda essa tradição colonial também. Então, assim, pensar a questão dos povos indígenas e pensar a questão colonial do passado é também pensar tudo que a gente tem presente aí, que a gente às vezes não se dá conta que também é uma forma de colonialismo moderno que a gente está vivendo. Né? Um colonialismo que está aí na cultura, que está aí no consumo, que está nas formas, nas unidades de lazer, por exemplo. Então, o colonialismo, ao fim e ao cabo, ele está presente nas nossas relações até hoje. Até hoje. E não só no Brasil, ele está presente na África, ele está presente na Índia, ele está presente em todos os países que foram colônia. É um processo que ele se estende por todos os países que sofreram essa colonização. Tá. Mais alguma coisa para acrescentar? Ou eu posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Pode passar. Tá, a Eduarda perguntou: camaradas, estamos em pleno avanço da extrema-direita e grande ofensiva contra a classe trabalhadora. A pandemia está escancarando o governo fascista, desigualdades históricas e os absurdos do atual governo fascista. Governo esse que pôde, inclusive, colocar na ilegalidade movimentos comunistas e socialistas. Como agir nesse momento e unir forças para enfrentar essas ofensivas? Como vocês enxergam a participação de outras vertentes do movimento feminista nessa luta? Eu posso. Gente, caminhar junto, bater separado. Eu digo bater junto, caminhar separado. Para mim, essa unidade entre vertentes comunistas, em síntese, é isso, né? Bater junto e caminhar separado. Porque a gente não tem como se unir. Por exemplo, as feministas liberais, a visão de mundo que elas têm não é a nossa.
A gente não acredita na sociedade que elas acreditam. A gente não quer construir a sociedade que elas querem manter. Então, claro que a gente está vivendo o ápice do absurdo com o governo Bolsonaro, né? Que é a representação desse poder autoritário, fascistoide, que está aí. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, assim. O Lenin, ele já falava naquele livrinho, O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, né? A gente precisa pensar na estratégia, nas táticas. E isso só existe organizada, né? Não existe mudar a situação sem estar organizada. Por isso que é tão importante se organizar nos coletivos, nos partidos, porque é isso que impõe a mudança, né? Não, a população, em geral, que não está organizada, não é ela que transforma, né? São as organizações que levam essas ideias de transformação para o resto da sociedade. É uma espécie de vanguarda, assim. É claro que as coisas têm que ser construídas juntas, mas a gente sabe que as discussões mais aprofundadas, elas se dão em torno dessas unidades de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é possível golpear esse governo junto. Agora, não é possível construir uma outra sociedade ao lado de feministas liberais, por exemplo, né? Não tem afinidade de interesse. O que nos separa é justamente a questão classista e não existe afinidade, não existe conciliação em relação a isso. Bom, então vou tentar responder. Primeiro, sobre a questão em relação à pandemia estar escancarando as desigualdades históricas e os absurdos do atual governo fascista, o que pode, inclusive, colocar na ilegalidade movimentos como esse. Como agir nesse momento e unir forças? Bom, primeiro, concordo 100% de acordo com a Maitê em relação a se organizar, porque se a gente não se organiza, alguém vai nos organizar, e muitas vezes é o capital que nos organiza e acaba nos jogando, assim, de uma maneira alienada, a gente vai só acompanhando, né, o que vai acontecendo. A gente precisa se organizar para pensar criticamente, pensar tática e estratégia para atuar politicamente e conseguir transformar as coisas. E eu acho que nesse momento também é um momento que se abre uma janela para a gente conseguir qualificar algumas discussões a respeito, por exemplo, sistema de saúde, garantias sociais, seguridade social, enfim, podemos avançar nessas discussões, podemos criar um acúmulo, né, nessa nossa época agora, a respeito disso, tomar esse exemplo da pandemia, como escancarou realmente, como está na pergunta, todas as contradições do capitalismo, como o capitalismo não está preparado para atender uma demanda grande de saúde pública, né? Agora a gente consegue perceber. Assim, talvez quem não conseguia perceber antes, agora percebe que não temos um SUS para todos, né? Que falta faz um Estado forte, né? Exatamente, né? Discussão em relação ao Estado mínimo, que não existe, enfim, como não existe maneira alguma das pessoas sobreviverem nessa situação sem um auxílio do Estado. As pessoas, elas, basicamente, né, sem conseguir trabalhar, as pessoas vão morrer. Mas eu acho também que é importante pensar que essa crise do coronavírus, da pandemia, não é exatamente uma crise do vírus. É uma crise do próprio capitalismo, que não está preparado para atender essas demandas, não está preparado para contornar a situação e resolver. Aí, quando a gente pega os exemplos dos países, enfim, socialista, a gente pega Cuba, a gente pega Vietnã, a própria China, né? Por mais que todas as contradições, a gente percebe o sucesso que eles tiveram em conseguir contornar a pandemia, conseguir evitar, enfim, uma série de mortes, conseguiram se organizar, conseguiram construir hospitais em 10 dias, conseguiram fazer, enfim, um monte de coisa que, principalmente com a ação do Estado, aí a gente consegue mostrar para as pessoas quão necessário o Estado é. Lógico, o Estado que a gente tem é um Estado burguês, mas ainda assim ele consegue assegurar, se ele for um Estado... me perdi aqui na pergunta que a pessoa fez, mas ainda que seja um Estado burguês, ainda assim ele tem a função, né, a função de conciliação de classes, e a gente compreendendo que, enfim, com todas as contradições, ainda assim devemos cobrar do Estado que ele cumpra a sua função, né, o que está assim na Constituição, enfim. Mas eu acho que esse momento é um momento bem importante para a gente tentar qualificar a discussão. Eu sei que parece muito difícil, a gente também, enfim, ficou bem perdido no começo, quando começou, o que podemos fazer para ajudar outras mulheres, enfim. Acho que a Lu pode falar o que a gente está fazendo atualmente, mas eu vejo que é
aqui a gente pode avançar em vários debates e várias discussões que não estavam presentes tão latentes, assim, porque, por exemplo, quando começou o teto de gastos, os estudantes se mobilizaram, né, contra a PEC, teto de gastos. Mas agora que a gente vai começar a ver os efeitos reais disso, e principalmente nas mulheres, porque quando pessoas doentes ficam na família, idoso está doente, criança está doente, quem é que cuida? São as mulheres, ou seja, é mais sobrecarga para as mulheres. Então, enfim, Lu, pode começar a responder. Então, é isso que você falou. No início, a gente ficou nessa questão também, né? A gente, inclusive, está compondo nesse momento um comitê popular de solidariedade, em que a gente pensa numa perspectiva de solidariedade de classe mesmo, né? Então, temos pessoas que estão com diversas necessidades que o Estado não está cumprindo, e aí entra um questionamento de como não ser assistencialistas no meio desse processo, né? Qual que é o nosso papel enquanto comunistas de ter solidariedade com as pessoas, né? Mas a gente entende que é muito importante nesse momento que a gente se atente qual que é a necessidade, né, da classe trabalhadora. E aí, dentro de todo esse debate que a gente estava fazendo, a gente também percebeu que, bom, as mulheres estão correndo riscos muito maiores de violência doméstica agora por estarem trancadas em casa com os seus agressores, né, e, pior ainda, sem conseguir entrar em contato com outras pessoas. Então, esses homens estão com elas em casa, vigiando o contato delas, o celular delas. E a partir disso, a gente pensou, bom, então a gente precisa pensar em formas de articular uma frente que possa atuar em conjunto com essas mulheres, né? E aí, hoje, uma forma que a gente encontrou de fazer isso é através de uma frente de apoio, que a gente decidiu chamar de frente de apoio, justamente porque a gente compreende que além de esse processo de auxílio, de solidariedade com essas mulheres, a gente precisa também compreender politicamente o que significa isso, e isso significa pautar que as políticas públicas sejam cumpridas, compreendendo, como vocês bem falaram, sobre que não devemos deixar de cobrar o Estado, não devemos deixar de lutar pelas nossas pautas imediatas, para aquilo que nos é necessário hoje, né? Então, a gente acredita que essa prática, junto com a teoria, né, fazendo uma praxis de qualidade, a gente consegue pautar essas coisas junto com essas mulheres, né, para que tenha maior quantidade de abrigos, para que as mulheres consigam fazer as denúncias sem sofrer retaliações, que a gente sabe que é isso que acontece, né, e que campanhas que são das grandes marcas, que a gente costuma acompanhar, como, sei lá, a Magazine Luiza fez há pouco uma campanha de que direciona a mulher para o 180, mas e o 180 funciona mesmo, né? Como é que é quando essas mulheres fazem a denúncia? Então, não acaba aí, né? Não acaba na denúncia, não acaba em chamar a polícia para resolver o problema, inclusive piora muitas vezes, né? Quando a polícia vai até o local. Inclusive, como recomendação de leitura, eu posso mandar aqui depois, mas a Safiotti faz um debate bastante interessante, é uma socióloga brasileira, bastante interessante sobre a violência doméstica e bem importante. Mas, enfim, a gente está tentando fazer esse trabalho agora, né, na frente. E acho que ele é imprescindível, assim, a gente está vendo a repercussão que está iniciando agora ter uma repercussão maior, né, porque enfim, até propagandear as nossas bandeiras, como na própria pergunta tem, né, a foice e o martelo é algo que tem a gente tem um pouco de dificuldade, né, de conseguir atuar, tendo os nossos símbolos, mas é algo que a gente vai transformando com o tempo e unindo forças, né, que é o que a gente tem feito, a gente está trabalhando em conjunto com o 8M aqui de Santa Catarina, e acredito que é realmente estar juntas com esses movimentos que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Posso passar para a próxima pergunta? A Jaqueline está perguntando como o feminismo classista inclui as mulheres portadoras de necessidades especiais. Sinto um vácuo nessa temática, pois não é algo fácil de encontrar material para estudar, mas é uma pressão recorrente no dia a dia, até mesmo dentro da militância, a reprodução do capacitismo. Quem começa respondendo?
Posso tentar responder? Pode ser. Bom, o papel das mulheres que são as cuidadoras, né, assim, não sei, no movimento feminista no Brasil, teve um papel importantíssimo, assim, as mulheres que eram cuidadoras de pessoas com deficiência e tudo mais. Eu posso depois indicar algum texto nesse sentido, mas tem um papel fundamental, assim, e a forma como a gente enxerga isso, né, é que, bom, o capacitismo é algo que a gente vai derrotar também, porque a perspectiva que a gente tem é de que, bom, a deficiência, o capacitismo, ele acontece por conta de que a nossa sociedade não está preparada, né, para que pessoas com deficiência possam ocupar os espaços, né, então até mesmo, por exemplo, agora, nesse espaço que a gente está, não é totalmente inclusivo, então a gente tem essa dificuldade material mesmo de acessibilidade, né, de ter acesso aos espaços. Então, eu acredito que o feminismo classista, ele vai pensar a partir dessa perspectiva também, né, que a gente precisa que a sociedade, nessa perspectiva de transformação, se adeque. Então, também é uma pauta imediata, é algo que a gente pode exigir que aconteça, né, como, por exemplo, ter espaços com acessibilidade, né, algo que a gente precisa se preocupar, inclusive no 8M é um debate que a gente faz bastante, né, vamos fazer um espaço, ou vamos fazer reuniões em lugares que as pessoas possam realmente acessar, né, acho que é um debate extremamente importante para que essas mulheres também possam estar inclusas, né, nas nossas discussões. Vou procurar aqui uma indicação de leitura. Mais uma de vocês vai responder ou posso passar para a próxima pergunta? Eu posso dar só uma palavrinha, assim. Na verdade, eu não tenho leitura suficiente para falar em profundidade sobre isso. Mas eu concordo com o que a Isadora falou. Eu acho que pensar formas alternativas de incluir essas pessoas, de integrar essas pessoas na luta política, na militância, é uma boa iniciativa, porque, de fato, a esquerda ela não tem recursos materiais suficientes para promover essa estrutura física que a gente precisaria, né, para tornar acessível até as discussões como a gente está fazendo aqui. Então, pensar em formas alternativas, de repente integrando essas pessoas, colocando essas pessoas dentro da iniciativa para que elas, de repente, sei lá, comuniquem de forma que isso se torne acessível a essa parcela da população que não teria acesso a uma discussão nesses termos que a gente estabelece aqui, porque a estrutura é frágil ou muito cara. Então, acho que pensar formas alternativas de trazer essas pessoas para dentro do movimento realmente é o que eu vejo como possibilidade para sanar um pouco dessa defasagem, né? Porque de fato ela existe, e até intelectualmente, assim, a gente não tem muita produção sobre isso. Eu mesma desconheço, então nem teria como falar em profundidade sobre esse assunto. Eu posso passar para a próxima pergunta? A Cecília perguntou de que forma o feminismo classista dialoga com e caminha junto a mulheres negras. Quer que eu repita? Não, eu entendi a pergunta. Assim. O movimento negro, eu acho que daria uma fala à parte, assim, porque tem questões próprias deles e que são densas, assim, que tem todo um debate histórico que dá base para o movimento negro, o movimento de mulheres negras. Mas como é que a gente insere elas? Bom, primeiro dentro da perspectiva classista, né? E sem nunca negar a perspectiva delas, enquanto mulheres negras, né? A gente sabe que a sociedade, embora essa opressão capitalista ela recaia sobre as mulheres de forma incisiva, a gente sabe que ela recai muito mais sobre as mulheres negras e periféricas, né? Por quê? Porque o grosso da população periférica é composto com essas mulheres negras que foram marginalizadas pelo sistema.
Então, é extremamente importante não só que se inclua essas mulheres no movimento, essas mulheres precisam ajudar a construir esse movimento, né? Elas precisam fazer parte disso, não é uma inclusão que a gente está querendo aqui, né? A gente está querendo a construção junto de algo. E essa construção da nova sociedade que a gente quer, ela pressupõe justamente a compreensão de todos os problemas que abarcam essa marginalização que foi imposta à população negra por conta de todo o processo colonial, por conta de todo um passado de escravidão, né? Porque essas pessoas não são escravas, elas são herdeiras de pessoas que foram escravas e carregam até hoje um estigma muito grande, porque esse estigma, ele é reforçado dentro do capitalismo, né? O capitalismo, ele se fortalece criando esse tipo de populações marginais, assim. Então, eu entendo essa luta como uma luta conjunta, como uma luta que parte de uma perspectiva classista sem negar as particularidades desses grupos que estão expostos a uma pressão maior que a das mulheres brancas, por exemplo, inclusive de acesso a mercado de trabalho, e, enfim. Bom, também estou de acordo com a professora. Pode repetir a pergunta, por favor, Thaís? De que forma o feminismo classista dialoga e caminha junto a mulheres negras? Sim. Estou super de acordo com o que a professora falou, assim, porque quando o feminismo classista ele vai analisar a condição de vida das mulheres trabalhadoras, ele vai compreender como o racismo, ele é um mecanismo de exploração muito forte na sociedade brasileira, né? Enfim, com todo, a nossa condição histórica, como o racismo, ele é um mecanismo de exploração muito efetivo para a burguesia conseguir, enfim, aumentar seus lucros e continuar o capitalismo funcionando. Então, o feminismo classista, se ele tem essa perspectiva, consegue compreender como o racismo ele é um mecanismo de exploração, o feminismo classista se propõe a combater o racismo e qualquer tipo de opressão. E não só isso, mas hoje em dia existem, enfim, várias autoras feministas negras e tal, que sempre recordam a Angela Davis, que foi uma marxista negra que atuou na luta, enfim, dos Panteras Negras dos Estados Unidos, e lendo, assim, os livros dela, os textos dela, a gente percebe uma influência muito forte do marxismo, do maoísmo, enfim, que ali a gente percebe como o marxismo, ele é uma teoria da classe trabalhadora, é uma teoria que aponta um horizonte revolucionário, que faz com que a gente consiga compreender toda a exploração e toda a opressão que essas pessoas estão sujeitas. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Se nós não partirmos da perspectiva de que as mulheres da classe trabalhadora são negras, e a gente não fizer essa análise, não partir dessa análise, a gente vai estar fazendo uma análise incorreta, né? Então, acho que é imprescindível para as feministas classistas terem essa compreensão e aprofundarem os estudos nesse sentido, porque essa é a realidade, né? Então, as mulheres negras fazem parte da classe trabalhadora. Então, se a gente vai partindo de um pressuposto de mulheres brancas, a gente vai estar se aliando ao feminismo liberal, né? E reforçando a classe burguesa. Então, acho que essa é muito importante. O Paulo perguntou se vocês acham que existe algum tipo de preferência pelo feminismo liberal na mídia, ou o feminismo classista também tem seu espaço e está bem representado. Só existe preferência pelo feminismo liberal na mídia. Só existe, a única preferência que existe na mídia. O dia que a mídia começar a se abrir para um feminismo classista, aí sim eu vou me surpreender, porque até o presente momento, dentro desse sistema, dentro dessa estrutura que a gente vive, só existe o privilégio do feminismo liberal. Inclusive, o movimento feminista, ele foi difundido não porque a elite e as mídias começaram a achar interessante o movimento feminista, não. Ele foi difundido porque o que foi difundido foi um feminismo liberal, e o feminismo liberal ele pressupõe o quê? Ele pressupõe abertura de nichos de consumo
através de movimentos identitaristas. Então, a mídia ela só aceita o feminismo liberal. O feminismo classista ele não é aceito. Ela só privilegia esse feminismo liberal aí, porque ele gera riqueza, ele gera lucro, e ele, ao mesmo tempo, não rompe com a estrutura, ele, ao mesmo tempo, não abre fissuras nesse sistema. É muito conveniente aceitar o feminismo liberal para o sistema capitalista, né? Ao mesmo tempo que se coloca essas mulheres no mercado de trabalho, se reforça essa estrutura. Não se quebra essa estrutura, se reforça, né? Então é muito conveniente, assim, eu por enquanto só tenho visto feminismo liberal. Na verdade, feminismo classista na mídia, eu me surpreenderia se eu visse, né? Porque é justamente um movimento que rompe com essa estrutura que está aí. E os grandes monopólios midiáticos não querem que haja fissura nessa estrutura. Obviamente não querem, né? Eles querem a manutenção desses privilégios que estão dados aí. Sim, nossa, esse feminismo que aparece na Globo, no programa da Fátima Bernardes, esse feminismo, ele é um feminismo que pauta num caráter individual, né? Que é o próprio, enfim, a ideologia capitalista é baseada no indivíduo. A gente pensa no indivíduo, nas subjetividades do indivíduo. Não que o marxismo não pensa nas subjetividades, pensa, mas a maneira como o feminismo liberal trata de falar, meu corpo, minhas regras, de uma maneira, enfim, superficial, enfim, uma análise totalmente como se... Foi o que eu tinha falado da minha fala anterior, né? Pensa na cultura, vamos modificar a cultura, vamos modificar as relações entre homens e mulheres, mas isso não basta, né? Então, o feminismo liberal que aparece, como a Maite comentou, é um feminismo conveniente para o capitalismo, e o capitalismo ele também consegue fazer uma coisa que é se apropriar das lutas e das pautas, e ele começa a ter uma aparência um pouco mais desconstruída, mas assim, para justamente frear um pouco, quando, enfim, vários movimentos sociais estão avançando de alguma maneira, o capitalismo consegue incorporar algumas coisas, e dessa falsa aparência de que a sociedade está evoluindo, de que as coisas estão melhorando e tal, mas o que a gente percebe é que as coisas estão, né, só retrocedendo cada vez mais, cada vez pior para as mulheres brasileiras, né, no nosso contexto. E sobre o feminismo classista, eu acho que não só não aparece na mídia, mas em muitas discussões onde se fala sobre as vertentes do feminismo, não se fala sobre o feminismo classista. O feminismo classista, enfim, o próprio coletivo Ana Montenegro tem pouco mais de 10 anos, então é algo que no Brasil, assim, apesar de termos algumas autoras marxistas e tal, no Brasil ainda é algo que está se constituindo, é algo que a gente ainda está, né, começando a tentar, enfim, expandir, etc. Mas eu vejo que de feministas marxistas, assim, na década de 60, 70, muitas francesas, né, que tem uma herança forte do marxismo, assim, nos Estados Unidos, posteriormente, principalmente com Panteras Negras, mas, né, pensar, assim, no feminismo classista, hoje em dia, quando se vê vídeos, às vezes, na internet, sobre vertentes do feminismo, se fala muitas, enfim, tem várias, e às vezes se fala, feminismo marxista, mas é sempre uma pincelada, sempre uma coisa, né, muito básica, muito simplista. Então, é algo que a gente está iniciando, assim, eu acredito, no Brasil, esse amadurecimento dessa discussão, assim, mais recentemente. Com a construção da frente que a gente está construindo, né, eu comecei a olhar nas grandes mídias o que elas estão falando sobre violência doméstica, aumento da violência durante a pandemia, e realmente eu notei que em todos os grandes mídias, Estadão, G1, UOL, as saídas que são apontadas, elas são bastante individualistas e ONGs que visam o empoderamento das mulheres, né, esse empoderamento individual. Então, na mídia, realmente, o que tem espaço é o feminismo liberal, mas acredito que a gente não pode se isentar, né, de estar nas mídias, a gente precisa disputar, a gente precisa fazer a disputa. E aí, enfim, a gente vai ter que encontrar diversas outras formas de propagandear o feminismo classista, né? Tenho acordo com as falas de vocês e acho que
a gente tenta encontrar espaços das mais diversas formas, né? No Instagram, no Facebook, a gente vai tentando encontrar algumas brechas. Aqui em Florianópolis, a gente conseguiu espaço numa rádio para falar sobre a frente, e aí ali a gente já vai colocando um pouquinho do feminismo classista, trazendo essa perspectiva, mas realmente é muito difícil de competir com o que está nas grandes mídias, né? A Bianca, eu acho que a pergunta dela vai complementar muito o debate sobre a questão do feminismo liberal. A Luana levantou um ponto bem interessante sobre levar a imagem da foice e o martelo na atuação, que é carregada de estigma pela propaganda anticomunista e imperialista. Como podemos lidar com o anticomunismo na militância? No caso dessa conversa, incluindo as mulheres que são atraídas pelo feminismo liberal, que é o mais visível e a porta de entrada para mulheres na ordem burguesa. Pode começar. Bom, eu acho fundamental o resgate desses símbolos. Acho que está na hora não só das mulheres feministas, marxistas, mas dos homens também se apropriarem novamente desse símbolo, né? Isso aí foi uma campanha que foi feita de anticomunismo que vem desde a década de 50, da década de 40 ali, e que nunca mais teve fim com o apoio da Igreja Católica. Então, é fundamental que a gente tenha orgulho de fazer parte desse movimento, porque é um movimento de solidariedade internacional, é um movimento de emancipação humana, é um movimento que prega o fim da exploração do homem sobre o homem. Pô, a gente tem mais do que motivo para se orgulhar de fazer parte disso. O nosso símbolo, a foice e o martelo, representa a unidade de homens e mulheres. Então, eu não vejo problema. Isso foi uma falsificação, foi um desvirtuamento que foi provocado, claro, muito conveniente pela direita conservadora, para criar toda uma aura de maldade em torno das pautas comunistas, né? Isso se deu bem naquele período de decadência da União Soviética, ali no início de abertura, né? Então, tá mais do que na hora da gente se apropriar disso e trazer, sim, para à tona esse símbolo e usar com orgulho e explicar o que isso significa, que é a unidade dos trabalhadores do campo e da cidade, né, a equiparação entre homens e mulheres. Se vocês forem para Moscou, vocês vão ver que em Moscou a gente tem símbolos do trabalho espalhados por toda a cidade e o quanto aquilo é bonito, né? Toda vez que se representa um trabalhador naquelas esculturas ou naqueles monumentos em Moscou, a gente vê o trabalhador homem ao lado da trabalhadora mulher, né? O trabalhador do campo ao lado da mulher, e em pé de igualdade, não é o homem maior que a mulher, não, é em pé de igualdade, os dois caminhando juntos. O quanto essa unidade é importante para a gente, o quanto a gente tem que ter orgulho de fazer parte desse movimento. Então, eu não acho que a gente precise suavizar os nossos símbolos. Eu acho que a gente precisa trazer esses símbolos e tornar esses símbolos palpáveis. Traduzir esses símbolos para as pessoas, porque às vezes as pessoas nem sabem do que se trata, as pessoas não conhecem, as pessoas só conhecem aquela falsificação anticomunista da década de 40, da década de 50, da qual os veículos de comunicação souberam muito bem se apropriar e insistem até hoje em bater. Então, é extremamente importante. Inclusive, essa foi uma crítica minha dentro do partido, não sei se vocês sabem, mas o Partido Comunista Francês, ele mudou o logo do partido, agora ficou uma estrelinha, e daí no topo da estrelinha tem uma espécie de foice lá, que a pessoa tem que se esforçar muito para tentar enxergar a foice. Eu, inclusive, foi uma delas. Quando eu olhei aquilo, eu disse, mas onde é que tá a foice? Onde é que tá o martelo? Ah, tá aqui, mas é um malabarismo para te encontrar a foice e o martelo naquela estrela. Então, o que a gente está tentando? A gente está tentando o que exatamente? A gente está tentando se aproximar de uma esquerda palatável? Qual é o espaço que a gente quer ocupar nessa sociedade? A gente quer ocupar um espaço de derrubada dessa estrutura? Qual é o combate que a gente está travando? A gente quer acabar com essa estrutura? A gente quer mudar radicalmente esse sistema? Ou a gente quer ser aceita dentro dele e estabelecer reformas ali dentro? A gente também tem que saber o que significa a luta comunista e o que significa a organização dentro de um partido, dentro de um coletivo que carrega essa herança
da luta comunista, né? Então, eu não acredito em suavização de símbolos, eu acredito em resgate, em reapropriação e em tradução disso para as pessoas. Sim, eu concordo muito com a Maitê, assim, porque o Che Guevara, ele falava, né, que a gente tem que ter orgulho e sentir honra de sermos jovens comunistas. A gente não pode deixar cair na clandestinidade, né? Porque quanto menos as pessoas veem, mais elas desconhecem, só sobra a explicação anticomunista, né? Que é essa explicação bizarra, né? Que fala que o comunismo matou 1 bilhão, não sei quantos bilhões de pessoas, né? Sem fonte nenhuma, nunca tem fonte. É só um número solto na atmosfera. Sim, então eu acho que a gente tem que, principalmente, explicar para as pessoas que significam nossos símbolos. Então, eu concordo com a explicação da Maitê. Acho que a gente tem que ter orgulho de ser comunista e jamais deixar cair na clandestinidade mesmo. A gente não pode, porque o trabalho de querer cercear, censurar os nossos símbolos, nossas bandeiras, já é muito grande, feito pela extrema-direita. Enfim, está acontecendo no Brasil agora, já é muito grande o trabalho deles. Isso exige o nosso trabalho agora. E o anticomunismo por parte da esquerda também, né? Não podemos esquecer. Mas acho que uma forma de a gente introduzir e a gente conseguir reivindicar é, como a gente já falou aqui diversas vezes, se organizando, né? E defendendo dentro das nossas organizações a utilização dos nossos símbolos. Inclusive, a gente no Ana Montenegro faz esse debate em como que nós vamos fazer uma arte, se ela vai ser aceita ou não. Então, a gente sempre parte da perspectiva de defender mesmo, né? Defender os nossos símbolos e fazer o diálogo, né? Travar o diálogo. Mas não podemos esquecer que, principalmente no momento em que a gente vive, pode acabar sendo perigoso para a gente, né? Então, assim, uma coisa que a gente se propõe no ANA é quando a gente sair com as nossas camisetas, por exemplo, estar juntas, né? Uma coisa que é essencial, não sair sozinha por aí com a foice e martelo, a gente conseguir também se preparar para isso, né? Não só de explicar, mas se preparar porque fascista, ele quer a nossa morte, né? Então, a gente vai ter que estar preparado também para ataques físicos que possam acontecer. Então, realmente, é uma pergunta bem importante e é muito delicada. Acho que somente a gente estando numa organização que vai pautar isso e que é antifascista, que a gente vai conseguir encontrar formas de combater o anticomunismo e também se preparar para isso, né? Exatamente, eu concordo em tudo, assim, acho que a questão da organização, ela é essencial, né, para as mulheres comunistas, ela é essencial, até por uma questão de proteção. A gente não está lidando com o inimigo imaginário, a gente está lidando com o inimigo real, né, um inimigo real que tomou de assalto o poder, usando de um sistema todo de mensagem disparadas com gatilho nas redes sociais, um governo que está envolvido com os piores setores marginalizados da sociedade, né, essas milícias. Então, assim, a gente não está lidando com o inimigo imaginário, a gente está lidando com o inimigo real. Então, é fundamental que a gente também tenha inteligência política de se organizar e de agir coletivamente. Porque, além da iniciativa individual, ela incorrer em pouquíssimo resultado, né, um resultado quase nulo, ela te expõe a muitos riscos. Então, é fundamental estar inserida numa organização com o propósito de agir contra esse sistema, mas de forma consciente, de forma racional, né? E inserido naquela coletividade, inserido naquele grupo que partilha dos mesmos valores. Tem mais 3 perguntas, e aí eu vou fazer elas juntas, se vocês estiverem de acordo. A Alice, ela faz uma introdução, ela fala que a autora Mirla Cisne comenta sobre essa guinada da teoria feminista em abordar temas como masculinidade e caminhando quase que responsável por organizar os homens dentro dessa pauta. Nesse sentido, pensando que só a revolução não é capaz de romper com o patriarcado, como fazer com que os homens dentro do movimento revolucionário comecem a discutir essas questões por conta própria? O Calife pergunta quais as críticas do feminismo classista ao feminismo radical. E a Camila faz uma introdução também, ela pergunta: camaradas, com o feminismo classista caminha com o abolicionismo penal?
se compreendemos que o agressor tem comportamentos que são criados pelo sistema e que a punição também é um reforço do capitalismo por diversas questões, como agir diante disso? Qual a posição que devemos tomar nesse caso de agressão e etc. E ela pergunta se vocês entenderam a pergunta. Nossa, tem três questões que dão muito pano para manga. Nem sei por onde começar. Bom, eu não acredito que os homens vão ter essa iniciativa, porque essa iniciativa vai partir por eles de discutir as questões das mulheres e mudar a estrutura. Eu não acredito nisso, eu acho que essa pauta é nossa. E, inclusive, acredito que essa pauta não só é nossa, como ela deve ser levada a cabo por nós, né? Nós devemos protagonizar essa luta. Então, é nosso papel trazer os homens para dentro da compreensão de como é que funciona o patriarcado, do quanto ele não funciona nem para homens nem para mulheres, porque, afinal de contas, as relações conflituosas que se criam por aí, elas têm muito, mas muito a ver com essa tradição patriarcal, né? A contestação que está acontecendo. Por que a gente está vivendo um período de tantos conflitos conjugais, né? Também por causa da pandemia, porque essas pessoas estão confinadas, mas porque está vindo à tona toda essa bagagem que esses homens carregam de tradições e reforçadas nessa cultura burguesa, de subalternidade da mulher e de achar que é da natureza feminina executar uma série de funções que não é. Nós não carregamos o gênio do trabalho doméstico, né? Então, esses conflitos, eles são conflitos também do nosso tempo e se reforçam no nosso tempo, porque as mulheres já estão tomando consciência, as mulheres já chegaram à conclusão que não está dando mais para levar a vida nessas condições. Então, além da gente estar vendo um boom de divórcios, né, a gente também está vendo um boom um estouro de violência conjugal e de morte, de feminicídios, né? Não sei se vocês sabem, mas quando eu digo isso, até as pessoas se surpreendem, assim, porque as pessoas sempre têm ideia que os países do capitalismo periférico, eles são muito menos avançados na questão da proteção à vida da mulher do que países coloniais. E aí eu cito o caso da França, que é o caso que eu conheço. Gente, a França está atrás do Brasil em sistema de proteção à mulher. Feminicídio não é reconhecido lá. Não existe, o termo não é sequer reconhecido pelos dicionários tradicionais do país. Então, a mulher, ela não é vista pela questão do gênero como vítima desse tipo de morte, de execução. Então, para vocês terem uma ideia, não existe nenhuma lei em relação a isso, não existe um aparato composto por delegacia da mulher, de proteção. O que existem são associações privadas de proteção à mulher, mas não existe uma iniciativa forte do Estado. O Estado distribui algum dinheiro para essas associações, que não é suficiente, né? Então, por isso que eu bato tanto na tecla da necessidade de rede de apoio. E a rede de apoio, ela está intimamente ligada com a questão da organização política, na minha opinião. A organização política, ela promove também uma rede de apoio para essas mulheres dentro de relações conflituosas, né? Para a mulher sair de uma relação conflituosa, ela precisa ter o apoio de uma rede de apoio, senão ela não consegue sair. Ou se ela sai em condições que ela é presa fácil desse agressor. Então, é fundamental que a gente não só levante a bandeira do... Porque eu vejo também um discurso que eu acho um pouco leviano, de a mulher é vítima de agressão, ela precisa sair da casa desse agressor imediatamente, com os filhos debaixo do braço. Claro que ela precisa sair, é claro que ela precisa romper com esse ciclo de agressão. Mas de que forma essa mulher vai romper? Qual é o espaço de acolhida que essa mulher tem? Ela sai de casa, ela vai para onde? Ela tem uma renda que dê a subsistência dela e dos filhos? Ou dela, em que condições essa mulher pode sair? Ela tem um espaço de acolhida? Ela tem um espaço de escuta? Ela tem um serviço estatal de cuidado psicológico? São todas essas questões que permeiam essa iniciativa de sair da casa do agressor, né? Então, é uma questão bem complexa, assim. No Brasil, a gente, ao fim e ao cabo, ainda tem a Maria da Penha, né? Essa lei, a gente ainda tem delegacias da mulher. Na França, isso não existe. Então, a França tem um número de emergência que não funciona 24 horas. Aliás, que nunca funciona. Então,
a situação do patriarcado, vocês vejam, ela é terrível até em países de capitalismo desenvolvido. É realmente algo que a gente precisa, por isso que o movimento feminista ele é tão importante, porque o patriarcado ele chegou num ponto em que os conflitos eles estão se tornando fortes, né, por causa dessa percepção das mulheres também, que não tem mais como voltar, gente, não tem mais como recuar aí, né, a luta é daqui para frente, e é daqui para frente no sentido de reconhecer que as relações elas têm que ser estabelecidas em pé de igualdade, com esse amor camaradagem, com divisão de tarefas. Não pode se ter relações que são expressas em independência. Claro que no capitalismo isso é muito difícil, porque o próprio capitalismo não oferece as oportunidades para a mulher se inserir de forma que o homem se insere. Mas a gente precisa pensar em como é que a gente se insere nessas relações, sabe? Porque o perigo ele é imenso. É um tempo de conflito que a gente está vivendo. E a gente não está amparado por uma estrutura que nos dê suporte para sair de situações onde a gente está exposta a perigos. É para responder as 3 perguntas juntas? Mais ou menos? Thaís. Eu só fiz as perguntas na sequência e você vê como você acha melhor responder, mas não tem... Tá certo. Tá bom. Primeiro sobre esse homem no feminismo, esses estudos sobre masculinidades, da pergunta da... Não esqueci o nome, me perdoa. Esse texto, esse artigo da Mirla Cisne, que ela fala, né, que as teorias pós-modernas, elas acabam por pulverizar as mulheres, a luta das mulheres, porque não existe a centralidade da luta de classes, e também abre um leque para enfim, diversos estudos de gênero que são importantes, são interessantes, mas que não oferecem nenhuma perspectiva de transformação, foi aquilo que eu disse, né? Só analisam e pouco propõem de alternativa. E eu acho que, assim, é um pouco prejudicial quando a gente, às vezes, eu entendo pela razão por que isso acontece, que as mulheres elas têm que ser o sujeito político, têm que ter o protagonismo da luta feminista, mas eu acho prejudicial quando se estabelece onde mulheres só falam sobre feminismo e homens estão, digamos, afastados da discussão. Onde acho que isso dentro dos próprios partidos causa uma sobrecarga muito grande das mulheres, porque enfim, muitos partidos aí têm uma perspectiva onde existem setores de mulheres, não é o caso, enfim, do nosso coletivo, mas as mulheres elas ficam tão sobrecarregadas discutindo sobre pautas feministas, enquanto os homens eles estão falando sobre economia, sobre política, sobre outras coisas, onde as mulheres elas não estão inseridas. E às vezes o que fazem? Deixamos fazer uma mesa, falar sobre, sei lá, mercado de trabalho. Aí um homem vai lá falar sobre a crise do mercado de trabalho, né? E a mulher fala sobre as mulheres no mercado de trabalho. E acaba existindo uma divisão sexual do trabalho intelectual, assim, basicamente. Eu acho que isso é prejudicial porque afasta os homens da própria luta política, porque eu acho que os homens eles têm capacidade de ter empatia e compor, sim, as lutas feministas, mas eles têm outro papel também, né? Eles não teriam o mesmo papel que o nosso das mulheres. Mas eu acho que, enfim, temos vários exemplos de homens que estiveram ao lado das mulheres, defendendo o interesse das mulheres. Esse é o papel dos homens no feminismo, defender o interesse das mulheres. Agora vou falar rapidamente sobre críticas do feminismo classista ao feminismo radical. O feminismo radical, como assim, para mim, como, enfim, feminista marxista, classista, tem uma série de críticas, porque as autoras, eu acredito que elas não têm um rigor teórico, então muitas delas têm categorias distintas, as autoras, elas utilizam, uma fala uma coisa, outra fala outra, lógico que dentro do próprio marxismo existem, enfim, diferentes correntes, pensamento, mas as próprias feministas radicais, ainda que se reivindiquem como materialistas, eu acho que algumas delas não empregam muito bem o materialismo histórico dialético. Acho que elas não conseguem fazer um bom emprego da ferramenta de análise e acabam por fazer, às vezes, um materialismo mecânico, sem de fato utilizar a dialética, enfim. E algumas delas propõem uma espécie de revolução psicossocial, que elas
muitas, né, a maioria se denomina anticapitalista, mas pouco se fala sobre o socialismo, pouco se fala sobre quais seriam as novas relações. Então, boa parte do feminismo radical trata, digamos assim, tem objetivos teóricos de analisar, digamos assim, a psique humana, as relações sociais entre os sexos, utiliza a psicanálise também, mas pouco, assim, se aproxima de fato dos objetivos do feminismo marxista. Talvez em alguns pontos seja em comum por pensar algo anticapitalista, mas não são todas as autoras também, enfim. O feminismo radical, ele tem... Não acredito, assim, que tenha uma coesão teórica entre as autoras, acho bem complicado, assim, várias questões. E sobre... Enfim, passo para a Lu responder, depois eu falo sobre abolicionismo. Eu fui bem contemplada pela fala de vocês, acho que não teria que contribuir. Eu queria só falar sobre a questão do feminismo radical, que para mim tem um ponto básico aí do porquê da minha crítica ao feminismo radical. Para mim, o feminismo radical ele não abraça a totalidade. E não abraçando a totalidade, ele não parte de uma perspectiva marxista. Não partindo de uma perspectiva marxista, ele obviamente não vai construir uma sociedade emancipada e comunista, que é a que eu luto. Então, não tem muita conciliação aí. A própria concepção de propriedade privada, né, vejo que as feministas radicais não têm esse debate e a origem da família, do Estado, da propriedade privada, então é algo que falta, né, as feministas radicais, as que eu vejo, são materialistas e não históricas, então acho que, por vezes, acaba sendo incompatível. Sim, tem uma autora, a Firestone, ela faz várias críticas ao Marx, ao Engels, no livro dela, que chama Dialética do Sexo. Esse livro, eu, enfim, li ele, achei, ela é uma feminista radical, né, e as feministas radicais, elas vêm, enfim, da década de 60, dos Estados Unidos, e ela, no livro dela, tece críticas totalmente, assim, na minha opinião, né, críticas equivocadas ao Marx e ao Engels. Eu acho que ela não compreendeu, de fato, o materialismo histórico dialético e ela acaba propondo outras coisas, como essa revolução psicossocial que eu falei. Então, por mais que muitas se digam materialistas, ainda assim elas não têm essa perspectiva de totalidade, de compreensão dialética mesmo. Então, eu acho que enfim, não tem grandes... enfim, tem algumas discussões interessantes, mas não acaba que não acrescenta uma consequência, né, de organização, principalmente, que as feministas radicais não estão organizadas, pouco se organizaram na década de 60, 70, mas não fornece nenhuma consequência, assim, transformadora. E elas têm uma ancoragem muito baseada na questão biológica do corpo, que eu também refuto, né, porque... Não é só isso, né? E o marxista, ele prima pela totalidade. Eu tenho sempre a impressão que as feministas radicais, elas estão sempre concentradas na questão biológica da mulher para defender as pautas delas. E, na verdade, isso é mais um eixo, mas não é a base da coisa, não resume nossa luta, né? E a perspectiva da qual partem as feministas radicais é sempre a questão biológica. E a mulher não se resume à questão biológica, né? Oi, a Isadora ia comentar sobre o abolicionismo. Pode repetir a pergunta de novo, por favor? Certo. Eu não consigo ver aqui perguntas. Camaradas, como o feminismo classista caminha com o abolicionismo penal? Se compreendemos que o agressor tem comportamentos que são criados pelo sistema e que a punição também é um reforço do capitalismo por diversas questões, como agir diante disso? Qual a posição que devemos tomar no caso de agressão e etc.? Ah, sim, entendi. Esse é um tema bem delicado, assim, porque, por exemplo,
enfim, camaradas que já foram para assentamentos, de MST, enfim, é comum que haja violência doméstica contra as mulheres. Então é uma situação muito delicada, né? Porque às vezes o homem violento, agressor, ele é um homem trabalhador, ele é uma pessoa, enfim, pobre que não vai ter acesso a, enfim, a advogado, a várias coisas assim. Então, o que a gente vê é quando os agressores são homens ricos, brancos, burgueses, eles, enfim, tem toda uma série de... Eles saem da cadeia no mesmo dia se eles forem presos, né? Já os homens pobres e negros, aí que vem a questão do encarceramento, né? Que, lógico, somos contra a violência doméstica, mas em que condições a sociedade e o Estado trata os homens que são agressores? Basicamente, é uma questão de encarceramento em massa da população negra, dos homens negros. Então, não vejo, assim... E cadeia não reabilita ninguém, né? As pessoas, elas estão em condições péssimas dentro dos presídios brasileiros. Enfim, aquilo não serve para resolver a vida de ninguém. Eu vi uma iniciativa interessante no Rio de Janeiro, que era uma escola de homens, onde existia um processo de reeducação mesmo, de questionamento, onde, sei lá, havia uma professora, os homens eles sentavam, todos eles tinham sido, enfim, presos por violência doméstica, onde se questionava por que eles pensam que a mulher é inferior, por que eles acham que a mulher tem que cozinhar para eles, por que a mulher, né, se usa roupa curta, por que ela merece apanhar, enfim, um processo, enfim, eu acredito que deve existir um processo educativo de ressocialização mesmo dos homens que são agressores, porque a gente não tem como excluir essas pessoas da sociedade, sabe? Lógico, enfim, se a pessoa continua oferecendo perigo, risco à vida de uma mulher, ela deve ser presa, mas que condições a cadeia hoje em dia, o sistema carcerário oferece para, enfim, questões de direitos humanos básicos mesmo. Então, acho que o feminismo classista ele caminha junto com o abolicionismo penal, tem várias, enfim, autoras, enfim, do direito que discutem esse tema. Tem Silvio Almeida, que ele é do direito, ele fala sobre abolicionismo. Então, acho que o abolicionismo penal é uma pauta do feminismo classista, principalmente quando a gente vê no dia de visita, a gente vê na porta de presídio mulheres indo levar comida, indo levar roupa para seus maridos que estão encarcerados, né? A gente percebe que as mulheres, elas é um sofrimento muito grande para as mulheres quando seus maridos estão presos, porque são eles que, às vezes, têm a renda mais alta, enfim, são chefes de família e tal. Então, eu acho que respondi a pergunta, espero ter respondido. E aí, se vocês concordarem, a gente pode fechar na última pergunta, que é da Yara, se todos estiverem de acordo. Ela pergunta como o movimento feminismo marxista compreende o movimento das mulheres trans. Compreende de forma integrada. Compreende como compreende os outros recortes sociais. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? É assim que eu, pelas minhas leituras e pelo que eu tenho acompanhado nos debates, compreende como compreende os outros recortes, compreende como parte dessa totalidade, né? Tem uma fala que eu gosto muito de chamar nesse ponto, porque por muito tempo diziam que os comunistas eles queriam destruir a família, né? Então se acusava, até a igreja participou desse, que foi uma parte desse escopo de luta anticomunista, né, de projeto anticomunista, que os comunistas eles queriam destruir a família. Mas a gente tem que pensar de que família que a gente está falando, né? A gente está falando dessa família burguesa nuclear que existe aí, porque isso não reproduz a materialidade da sociedade. A materialidade da sociedade é o que a gente vê, né? E essa materialidade ela é composta pela diversidade. Ela é composta por pessoas que se relacionam de acordo com seus desejos. Isso é emancipação humana, isso é a liberdade humana, né? A sociedade ela é diversa. As famílias elas não são expressas na unidade nuclear que foi criada pela família burguesa, né? Nos moldes da família burguesa, esse núcleo, papai, mamãe, homem, mulher, filhinho. Não é assim que a vida real ela se expressa, né? E nós marxistas nós partimos da base real. Nós partimos da totalidade. A totalidade ela se expressa na diversidade. Ela se expressa nas diferentes relações humanas.
Então, eu acredito que as trans, elas entram na nossa luta como parte dessa totalidade, né? Como parte desse projeto de sociedade que respeita a diversidade. E que luta pela emancipação também dessas pessoas que sofrem opressão do sistema. Sim. É importante, eu acho que é importante ressaltar também que se a gente vai partir da centralidade do trabalho, né, a gente precisa ver onde é que está a população LGBT, de forma geral, mas onde é que estão as mulheres trans, né? As mulheres trans estão nos empregos mais precarizados, né? No telemarketing, por exemplo, ou então na prostituição. Como que nós, feministas, não vamos estar atentas a essas mulheres, né? Onde é que o lugar que elas ocupam na nossa sociedade. Então, também a gente partiria de uma análise incorreta se a gente não incluísse essas mulheres e compreendesse a realidade delas, né? Então, a gente está ao lado das mulheres trans e elas são bem-vindas a compor o coletivo e construir a luta, porque o feminismo também é das mulheres trans. Com certeza. Sim, a Lu, ela falou, né, o que eu penso bastante sobre pensar a centralidade do trabalho, e que se a gente pensa nas relações de trabalho, de exploração, que as mulheres trans estão suscetíveis, elas estão ao lado das mulheres na luta de classes, assim, porque, como a Lu citou, né, exemplo, a prostituição é algo que atinge as mulheres e as mulheres trans fortemente. Então, para organizar as mulheres que estão nessa situação, a gente precisa pensar nas mulheres trans, por isso que elas fazem parte da nossa luta. E só para finalizar, é a mesma coisa daquele recorte que eu mencionei sobre mulheres negras, né? Mulheres periféricas negras. É a mesma coisa. Assim, acho que a luta marxista, a luta de um feminismo classista, ele não quer integrar essas mulheres no movimento, ele quer que essas mulheres construam um movimento junto, né? É parte da base. Sim. Então, se a base é diversa, a gente quer que essa diversidade construa o movimento. Uhum, sim. Somos classe trabalhadora, né? Sim, e como eu falei, lógico, existem diferenças, particularidades, mas essas particularidades servem para a gente compreender como a classe ela não é homogênea, ela é heterogênea, e a partir daí a gente conseguir desvendar os mecanismos de exploração do nosso inimigo e conseguir pensar na totalidade, na unidade da classe trabalhadora para conseguir travar a luta de classes, assim. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Não? Então, eu queria finalizar aqui e queria agradecer muito as meninas que se disponibilizaram do tempo delas para participar, para todo mundo que participou também no debate, foi muito importante. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui, e qualquer coisa, vocês podem procurar o Instagram da UJC do Amapá para poder pedir algum material, o que a gente tiver disponível, a gente envia. Então é isso, gente. Eu só queria dar uma última palavrinha. Pode falar. Que eu conhecia o movimento coletivo do feminista classista Ana Montenegro quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil faz uns 2 meses, assim. Até então eu só tinha algum contato pelas redes. E eu fiquei impressionadíssima com o trabalho que está sendo feito nas redes de difusão de informação e até com material bem produzido, assim, de difusão do marxismo e de informação sobre a necessidade de organização das mulheres e a necessidade de organização das mulheres enquanto classe. Então, assim, eu só queria parabenizar e dizer que continuem firmes, porque esse trabalho ele é imprescindível, ele é essencial, assim. E a amplitude que isso está tomando é de se admirar. Eu mesma fiquei impressionada, assim, quando eu cheguei no Brasil, até participei de uma primeira manifestação antes do confinamento das mulheres, né, manifestação das mulheres, e o pessoal da Ana Montenegro estava todo organizado na esquina Democrática em Porto Alegre, foi lindo, com bandeiras, com tudo, foi realmente muito lindo, assim, puxando palavras de ordem, aquilo, sabe, te dá uma motivação para ir para a luta, e a gente precisa disso também, né? E queria só dizer mais uma coisinha, eu tenho um Insta que se chama @solidariedadefeminista, em que eu publico também conteúdo de caráter feminista e marxista. Lá é uma plataforma de conteúdo feminista e marxista. Então, tem vários textos sobre marxismo, vários textos sobre feminismo, inclusive com bibliografia.
Então, para o pessoal dar um pulo lá, conferir o que eu ando soltando por lá, que tem umas coisas bem legais, e o projeto é que isso se torne um canal. Então, a gente está organizando aí as questões técnicas, mas o objetivo é que se torne um canal. Tá? @solidariedade feminista. E muito, muito obrigada pela oportunidade de falar, eu acho que foi super produtivo. Obrigada pela contribuição das camaradas aí, que foi realmente um debate de qualidade. Eu também quero agradecer, engatar, pedindo para que vocês visitem a nossa página também, que é anamontenegro.sc, e tem o anamontenegro.br também, que é o que, enfim, lá vai ter várias coisas do Ana Montenegro no país todo. E eu passei algumas indicações de leitura, aí não sei se vocês receberam, mas se não eu posso enviar de novo, e aí também vai estar nas nossas redes as leituras que a gente usou para fazer esse espaço, assim. Então, até pela pergunta anterior sobre como as mídias utilizam, acho que a gente precisa fortalecer as nossas mídias, né? Então, nos sigam, compartilhem, que isso já ajuda muito. Muito obrigada pelo espaço, excelente, aprendi muito. Queria agradecer também a Thaís pela mediação, a professora Maitê, enfim, por ter dado ótimas contribuições, a Lu, minha camarada, por estar aqui comigo, participando, e todos os camaradas que estavam assistindo. É bem enriquecedor quando a gente faz esse tipo de espaço, porque eu sou estudante, eu sou militante, então, assim, eu também estou aprendendo, mostrei um pouco para vocês daquilo que a gente estuda, os debates que a gente faz no nosso coletivo. A Lu explicou um pouco do trabalho que a gente tem feito, assim, agora na pandemia, com a frente que a gente criou, enfim, o comitê. Então, eu queria agradecer. Enfim, tem várias ideias aí para a gente fazer mais debates, porque é assim que a gente também vai se formando, né? Assim que a gente vai fazer um trabalho de, enfim, de elevar a nossa consciência e conseguir mesmo propagandear ao máximo o marxismo. Então, agradeço muito o espaço, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas também, que foram excelentes. Thaís, você está mutada. Me silenciaram. Então é isso, a gente pode finalizar. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que acompanhou até agora também. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.